Ok, a série de exercícios número 3, onde nós vamos ver exercícios de corte e um outro exercício que eu vou mostrar mais adiante aqui, tá? Então, iniciando aqui a videoaula, nós vamos trabalhar com esse conceito aqui de corte, onde Q é igual a uma tensão de corte vezes uma área de corte, sendo que essa área de corte não é uma área linear, tá? É uma área plana, tá? É uma área daquele perfil todo do entorno que a gente vai fazer o corte, vezes a espessura. Então, é o perímetro vezes a espessura de corte da chapa, tá? E isso, diante o atrito que a gente tem, costumeiramente que se acrescentar de 10 a 20% ao valor obtido aí nas contas, da força de corte. Aí outro conceito importante que vai aparecer hoje nesses exercícios é esse efeito rebote que a chapa faz quando a gente aplica uma tensão por sobre ela, tá? Ela tende a se dobrar e retornar um pouco, alguns graus, em relação ao que você inseriu a tensão de dobra, tá? Para isso, para a gente calcular quanto tem que ser dobrado, a gente vai utilizar essa tabelinha aqui, tá? E no momento oportuno do exercício, eu vou apresentar isso para vocês. E lembrando também que a chapa a gente considera a linha neutra como referência, tá? A linha neutra para chapas até 1 milímetro se considera que está na metade da espessura da chapa. Enquanto para chapas com mais de 1 milímetro, isso daqui é considerado um terço, a linha está a um terço do raio interno, tá? Então é a medida da espessura, divide por 3, o valor que der é o valor a partir da dobra interna. Então, vamos prosseguir aqui. Então, a chapa que temos aí para fazer os cálculos é essa daí, tá? Uma chapinha que vai receber duas dobras, tá? Na sua, no seu corpo. Vai receber também um corte periférico, tá? Essas nervuras que existem aqui na chapa, tá? Eu não vou inserir nos cálculos agora, tá? A gente vai calcular somente o furo, o corte do entorno da chapa e vamos calcular as dobras, tá? O que for pertinente a essas dobras aqui, essas nervuras, não vai ser calculado nesse exercício. Então a gente vai dar uma simplificada aqui para não ficar um exercício tão extenso. Então vamos ler aqui o exercício. Uma chapa de aço ABNT 1010 com tensão de ruptura 427 megapascal, com meio milímetro de espessura, será produzida por meio de estampagem. Determine os seguintes parâmetros para a produção dessa chapa: A, folga da matriz e força para o corte do furo 1. Então a gente vai querer saber a respeito desse furo que é arredondado, né? Aqui com uma parte reta e arredondado na chapa. Note que também não consideraremos essa dobrinha que tem a chapinha, essa chapinha dobrada aqui, tá? Que vai calcular como se fosse um furo inteiriço ali. Tá? Então vamos prosseguindo. B. Folga na matriz e força para o corte da chapa. Aqui é o entorno. Tá? Para facilitar os cálculos, considerar o perímetro da peça sem as quinas arredondadas. C. Angulação de dobra que garanta os ângulos de 30 graus. Então é o quanto eu tenho que dobrar aqui essas partes com 30 graus da chapa, que garante que permaneça com 30, que não fique nem 29 e nem 31, tá? Eu tenho que dobrar o suficiente. E D, força para a dobra da matriz, tá? Então, tudo o que vai ajudar aqui para a gente na questão dos cálculos vai ser essa equação, tá? Que é onde a gente tem a força de corte é igual a tensão de corte vezes a área de corte. Lembrando que a área de corte, no caso aqui de eh, parâmetro de estampagem, é referente ao perímetro vezes a espessura da chapa. Vamos utilizar também esse gráfico de folgas para obter o valor correto aí para a gente estar fazendo os cálculos. Então vamos iniciar aqui, tá? Primeiro item, item A.
nós temos que a folga na matriz e a força para o furo de corte, do furo 1, tá? Como a gente tem a espessura dessa chapa de 0,5 milímetro, a folga deve ser aproximadamente 0,03 milímetros nas dimensões externas. Onde que conseguimos isso? Tá? Aqui faltou nesse slide aqui, no gráfico que vai dar essa orientação, vou voltar então para o slide anterior, que tem ele aqui embaixo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu acredito que aqui nessa apresentação a gente consiga. Tá aqui. Então, sabendo que a espessura da chapa é 0,5 milímetro, é uma chapa de aço, tá? E aço 1010. Aço 1010 é o famoso aço doce, né? Que é macio. Então, o parâmetro vai estar referente a essa linha intermediária. Considerando a linha intermediária, tá? Entrando com a espessura da chapa. Então, vamos traçar ali. Pegar aqui a ponta de caneta, tá? Vamos dar um zoom aqui também. Então, aqui, batendo aqui, ó, vindo de 0,5 milímetro, batendo na curva e passando uma linha horizontal, nós vamos ter, então, aproximadamente 0,03, tá? Então, aqui não ficou tão reto, mas aqui está indicado o movimento que foi dado. Então, eu entro com o dado aqui, que é a espessura de chapa, tá? E horizontalmente eu tiro o parâmetro de folga, 0,03. Então, respondendo aqui, a largura de corte, tá? Como a gente está considerando esse furo aqui, né? Que vai ser um furo oblongo, né? Que ele é mais, tem as arestas arredondadas, tem a seção arredondada nas pontas e uma seção reta no meio. A gente vai considerar, então, que a largura disso daqui é 10 milímetros, que é o diâmetro desse círculo, mais 0,03 milímetros. Então, aqui a gente tem a folga. E o comprimento de corte, que é 25 milímetros. Como é 25, professor? Tá aqui, ó. São 15 dessa área reta, tá? Mais 5 de raio para um lado, mais 5 de raio para o outro. 5 mais 5, 10, mais 15, 25. Então, temos aí que o comprimento de corte vai ser 25,03. Então, essa folga de 0,3 vai acompanhar todo o entorno desse círculo. Aonde é feita a folga de 0,3? Ele é colocado na matriz, tá? O punção vai ter exatamente a dimensão de corte. Tá claro, pessoal? Então, é colocado essa folga na matriz. Maravilha. Qual o próximo passo? Preciso saber qual que é a força de corte para fazer esse furo, tá? Diante a equação, tá aqui embaixo, tá? A gente vai ter, então, que a primeira coisa que a gente vai ter que definir aqui é a área de corte, tá? A área de corte é dada pelo perímetro mais, desculpe, pelo perímetro vezes a espessura da chapa.